meus amigos, com o Arena Quintal. E nesse segundo bloco, iremos comentar um pouco sobre o grupo do São Paulo, grupo B. São Paulo na liderança com 14 pontos, como havíamos falado no primeiro bloco. Ganhou com propriedade do Santos. E também temos em segundo lugar o Água Santa, terceiro Guarani e Mirassol. 11, 10 e 9 pontos. Podemos falar um pouco do Água Santa? Vamos lá, vamos pro Santinha, né? Santinha jogou bem, deu trabalho ali pro líder geral do campeonato. Contra o Palmeiras, né? Jogo difícil pro Palmeiras em Diadema, 11 da manhã, um calor totalmente escaldante. Acho muita maldade da Federação Paulista colocar em jogo às 11 da manhã, mas não tem o que fazer, né? Se eles definem, o pessoal tem que jogar. E o Santinha não jogou mal não, jogou bem, teve oportunidades e não enfrentou qualquer um, né, Carlos? A Água Santa até então que veio com vontade, né? Foi um jogo intenso, não baixaram a cabeça, independente do time que eles encontraram hoje, que foi o Palmeiras, né? Só que jogaram com força, jogaram com garra, tiveram muitos chutes, né? Felizmente acertaram um só no gol, mas pra mim foi um jogo de igual para igual ali dentro de campo, né? Por mais que o Palmeiras foi soberano, mas o Água Santa até o fim lutou, todo mundo lutou, do goleiro ao ataque eles lutaram. Felizmente saíram com a derrota, mas fizeram a parte dele em campo. Foi uma cobrança de escanteio do Rafael Veiga e aos 2 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo não foi tão movimentado assim, né? Não, tanto que teve os melhores momentos foram tudo no segundo tempo. Saiu aos 2 minutos do segundo tempo na cobrança de escanteio, no comecinho, né? No primeiro tempo. O primeiro jogo foi muito travado, a equipe ambas vendo ali, muita faltinha ali, dali do lado, do outro. Mas o Palmeiras foi mais incisivo, né? Ali na cabeçada ali do Rony, né? Que saiu o gol do Palmeiras ali, deu a vitória. Ele saiu do meio da pequena área, correu, se antecipou no primeiro pau. Esse gol não foi do Gustavo Gomes, não, porque acho que a bola do Rony não chegou a entrar, não. Bom, a federação ali deu gol pro Rony, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Não, sim, mas o Água Santa foi bem valente, né? Enfrentou o Palmeiras até de igual para igual, né? Um time que tá o líder, né, do campeonato ali do Paulista, né? Então é um time bem valente. O Palmeiras teve um gol anulado também, do Rony também, bem anulado, porque houve a falta no meio campo no jogador do Água Santa. Bem anulado o segundo gol do Palmeiras. Sim, teve um O jogador roubou a bola, o Breno Lopes, mas roubou com falta, né? Foi falta. Tem uma pequena intervenção ali no segundo tempo, né? Que teve um pequeno desentendimento ali entre o Abel Ferreira e um jogador ali do Água Santa, né? Mas ali é o seguinte, o Abel Ferreira, ele infelizmente é muito esquentado. Ele é um técnico muito bom, mas para esse lado do emocional ele acaba, né, se descontrolando às vezes, descontrolando né? demais. Vezes, né? Às vezes entendeu? Ele tem muita... Ele tem um certo descontrole com a arbitragem, né? Só para pontuar, eu não estou defendendo aqui as atitudes do Abel, condeno quando ele erra, mas a verdade é que esse jogador do Água Santa, que eu não sei o nome, ele provocou, em especial, o Hendrick o jogo inteiro. Quem assistiu o jogo sabe disso. Ele empurrou o Hendrick desnecessariamente para a placa, mas o Abel apenas correu em direção dele. Acho que a imprensa vai fazer aquele alarde, porque é o Abel, né? Que ele como técnico vai ter que dar um exemplo. Ele não pode fazer o que ele fez ali. Ele tem que dar um exemplo. E o Abel tem que ter uma coisinha, né? sempre. Todo jogo, infelizmente, isso ainda tá marcado com isso aqui no futebol brasileiro. Porque coisinha sempre tem alguma coisa, com a arbitragem, com o jogador. Infelizmente o Abel tem esse problema dele. E o Everton, bem seguro, né? Sempre passando segurança pro Palmeiras. Algumas defesas bem sólidas no jogo, né? O Everton, ele dispensa comentário. A torcida do Palmeiras tem o Everton como um ídolo e não pode ser diferente, né? É um cara que já ganhou tudo no Palmeiras também, né? Dos títulos inéditos aos que já tinham, então não tem o que falar do Everton, né? De goleiro, o Palmeiras é muito bem servido. E o Mirassol, que está em último nesse grupo, empatou com o Bragantino em 0-0. O que podem falar sobre esse jogo? Em Bragança. O jogo foi em Bragança. O Mirassol foi salvo pelo Muralha. Muralha. Melhor em campo, Alex Muralha. O Mirassol foi salvo pelo Muralha. O que nós temos para falar é isso aí, né? Não tem muito o que falar muito não, porque
Assim, o Muralha fechou o gol, né? O Bragantino tentou, mas... Eu acho que no grupo B não... Acho que a única definição ali vai ser entre Guarani e Água Santa. Eu acredito que vai ficar com o Santinho aí no segundo lugar e vai acabar enfrentando São Paulo. Eu ainda acho que o Mirassol tem uma possibilidade, viu? De Acho cair. Não, eu acho que tem uma possibilidade de chegar ali em segundo lugar, viu? Dar uma... A diferença é pouca, mas o Mirassol não é um time convincente. Né? O Água Santa enfrentou... O Mirassol enfrentou o Palmeiras e perdeu na sua casa, acho que foi de 3, né? Há 3 rodadas atrás. O Água Santa perdeu apenas de 1. E agora vamos falar do grupo C. Corinthians, líder com 14 pontos. Rapaz, jogo... Até teve uma fala do Fausto Vera, que foi o craque do jogo lá, né? Pela emissora que transmitiu o jogo, dizendo que o jogo foi chato. Pro jogador que tá em campo falar que o jogo foi chato... Pra quem assiste, então... É porque o jogo foi chato. É de chorar também pra quem assiste, viu? Porque foi um joguinho enjoado, aquele joguinho que é... Jogo ruim, muito ruim. Foi um jogo ruim, porque pra mim o Corinthians não foi pra jogar. Acho que foi só foi um Corinthians irreconhecível. Do futebol a qual ele vem jogando, foi um Corinthians irreconhecível. E até mesmo o jogador que a gente vem mais elogiando assim foi meio apagado, foi o Renato Augusto, né? Não fez muita daquelas jogadas geniais que a gente vê direto. Renato Augusto foi abaixo. Né? Foi bem abaixo nesse jogo aí. O Corinthians chegou aos 14 pontos, seguido de São Bento com 9, Ituano com 6 e Ferroviária com 4 pontos. Bem complicada a situação da Ferroviária nesse grupo, E né? só pra pontuar que, né, a Luzinha aí que jogou com o Corinthians, né, na próxima rodada recebe a Ferroviária, né? Ela jogou dos desesperados, né? Jogou diretamente. Dos desesperados. A Quem Portuguesa perder aí- volta para a elite do futebol paulista, mas infelizmente não consegue. E esse menino aí Se que entrou firmar. substituindo o Cássio, ele é muito bom goleiro, viu? Foi muito seguro na partida. Muito seguro. Não me lembro. Se não me engano, ele é Carlos Alberto, se eu não me engano. Tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas é um goleiro muito seguro, hein? Pegou ali, tranquilo. E a Portuguesa teve até uma chance de fazer o gol no segundo tempo, bem no final do jogo. E ele que salvou o Corinthians. Bom, assim que o Corinthians já fica mais, né, aliviado caso aconteça do Cássio se machucar ou algo assim do tipo. Já fica mais Foi sossegado. um jogo de muito pouca oportunidade, né? O Corinthians chegar, dar um Jogou algumas chute só, vezes, um né? chute só, gol, um chute só. Foi muito pouco, né? Pela grandeza do Corinthians, você jogar... Alguns contra- cruzamentos que o Sim, goleiro cortou e jogar com um tal, time mas que já não nada tá bem, que... que a Portuguesa hoje ela não vem bem, né? Ela subiu, mas infelizmente não dá pra acreditar. Não hoje na tem um time Portuguesa. competitivo, não tem um time competitivo. Não tem, você não consegue ver a Portuguesa campeã de um campeonato pelo futebol que ela tem apresentado. E aí o Portuguesa Corinthians precisa de investimentos. precisa. E aí o Corinthians vem, me pega a Portuguesa. Pô, pra dar um chute no gol só, um chute muito pouca O negócio coisa. é o seguinte, é que o Corinthians, dentro de casa, é um leão. O único jogo que se destacou fora de casa foi justamente num clássico contra o São Paulo, que ganhou de 2-1, e ainda assim o São Paulo jogando bem melhor. É que o Corinthians foi mais incisivo em suas oportunidades, né? Mas fora isso... Aproveitou melhor as Sim, oportunidades que melhor. teve, foi uns 2 lances de Foram gol. os 2 lances e os 2 gols. Foi mais mérito do Corinthians mesmo. Né? Aqui no clássico o Corinthians foi cirúrgico, né? Sim, O São Paulo, ele é um time que cria muito. Foi assim nos 2 clássicos. Mas infelizmente, para a torcida do Tricolor Paulista, São Paulo é um time que perde São Paulo bola cria outra. pelas beiradas, não Cria, não povoa, não cria, faz uma jogada de criatividade do meio de campo Não para os tem o seus 10, na atacantes. verdade é Mas essa. não tem o É campeonato. verdade. Mas finalizando aqui é isso. O Corinthians, ele dentro de casa joga muito bem, mas tanto isso é as estatísticas, né? Só você ver o Mas jogo tá dentro bem, de mas casa tá bem fora. na sua... Mas sim, está bem. Mas só pra Só que pontuar, fora de casa tem que melhorar. Corinthians na quinta-feira pega o Palmeiras. aí é perfeito. Dentro de casa. Aí É em vamos ver. Itaquera, mas o Palmeiras é o time que mais ganhou do Corinthians em Itaquera. Mas o Corinthians também cresce, assim, quando é... Clássico, né? Clássico, assim, ele cresce. Parece Eu acho que muda. Sim, sim. A Os atmosfera é jogadores, outra. Jogadores já entram como se fosse uma final de Libertadores. Libertadores, É um jogo importante. Realmente pra eles entram na não é só personagem. os pontos, né? Não é só os pontos Sim. que tá em jogo, mas todo um ritual, né? Você perder pro seu rival, então
Eu creio que vai ser um belo jogo, um Jogaço. jogo bom pra se assistir. Só para deixar alguns números aí pro pessoal que gosta de números. O Corinthians não vence o Palmeiras há quase 1 ano e meio, então vai ter esse tabu também, né? Também. Então vai ter esse peso da Quebra de torcida, tabu, né? Então. Vamos lá. São Bento e Guarani, 1-0 pro Guarani em Sorocaba. São Bento jogou em casa, perdeu o jogo, mas continua na segunda colocação. Com 3 pontos ainda, né, Gi? De vantagem pro Porque o Ituano. Ituano não faz muito... Mas o Ituano tem um muito jogo a bem. menos, né? Que foi Foi adiado hoje pro dia 22 de Ituano e São Bernardo. por conta da chuva. Das chuvas fortes lá que tava acontecendo em Itu, né? Muita chuva, né? Não, sim, mas Muito. foi um placar bastante, assim, né? Eu tanto confesso que eu fiquei surpreso com a surpresa, vitória. um tanto surpresa, porque o Guarani fora de casa, né, conseguiu um resultado positivo assim, é bem difícil, né? E o grupo do Palmeiras, grupo D. Palmeiras chega aos 20 pontos, líder geral, invicto do campeonato, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Jogou fora, foi lá e fez a sua parte, ganhou de 1-0. Não foi o jogo de encher os olhos, mas o Palmeiras foi lá, fez a parte dele, Fez o ganhou o dever de jogo. casa, Fez feijão com arroz, fez o deverzinho dele de casa, né? É líder da chave dele, líder do campeonato, invicto. É o que tinha que fazer, é isso aí. Não tem Tá, muito, tá não. ótimo. Veio pra casa com os 3 pontinhos. O Palmeiras terminará agora? com a melhor campanha. Né? Sim, Terminará sim. com a melhor campanha. Não, com Sim, certeza, bem, 20 pontos bem. aí, dificilmente acho que alguém chega aí. Exatamente. São Bernardo, jogo adiado com o Ituano, Cara, só pra lembrar, São Bernardo ganha esse jogo do Ituano no dia 22, ele vai a 17, né? 14 pontos. Ele vai a 17, né? 14 Palmeiras. pontos. São Bernardo tá... São Bernardo promete dar trabalho se Nessa- classificar. Santo André tem 13 pontos. Santo André tá ali a 1 pontinho, Sim, tem um sim. jogo a mais, a 1 pontinho atrás O do São Bernardo Palmeiras joga com na o São terceira Bernardo ou com o colocação. Santo André. Né? É um grupozinho assim que tá bom de se ver, né, ali. Essa questão da... Santo André ganhou da gente de Limeira fora, 1-0. Sim. 1-0. É um time que tá jogando bem esse campeonato, né? Tá fazendo um campeonato muito bom ali. Os times do ABC estão muito bem, né? Ali, ó. Tão E a jogando Portuguesa, felizmente, na última colocação. muito bem. Esse não tem, né, Portuguesa, né? Vai No lutar, geral, né? está lutando contra o rebaixamento. Só perde ali pra O Fluvial. campeonato daqui a pouco caminhando para o seu final de primeira fase. E esse desespero da Portuguesa, o que podemos falar da Portuguesa? Não temos investimentos, um time fraco, apático, não consegue ter uma consistência de jogo. Ela vai lutar. Ela vai lutar pra não cair. O que resta pra portuguesa é isso. Portuguesa é isso. É lutar pra não cair. E se você Entendeu? parar pra Agora, pensar assim, eu não Se a lembro- Portuguesa perde pra Ferroviária no Canindé, aí eu acho que já fica muito difícil de escapar, né? Porque aí ela estaria indo pra última colocação e aí ficaria difícil de estar escapando. Né? Vamos ver aí nessa próxima Depende muito, rodada e no próximo jogo, né? Vamos ver o que Os próximos jogos promete, né? Mais decisivo. Vamos falar agora, meus amigos, de palpites. Nona rodada do campeonato. A próxima, primeiro jogo aqui em destaque, Botafogo e São Bento, às 19h30 em Ribeirão Preto. Eu acredito no São Bento aí, meu palpite vai 1-0 aí pro São Bento aí no Botafogo. 1-0. Denis? 1-1. 1-1. Cauê? Botafogo 2x1. Botafogo 2-1. Água Santa e Bragantino, dia 15 às 15 horas em Diadema. Bragantino vai fazer seus 2 gols aí. 2-1 pro Bragantino aí. 2-1 Bragantino. Denis? O Santinha vai ganhar. 2-1. Cauê? Acredito que seja 2x1 Bragantino esse jogo aí também. 2-1 Bragantino? 2x1 Bragantino. Guarani e São Bernardo, dia 15 às 19h30 em Campinas. Eu acredito aí São Bernardo 1-0 aí em cima do Guarani. Eu gostaria de falar que o Burger vai ganhar o jogo, mas o São Bernardo tá um time bem redondinho no Paulista. 2-1 São Bernardo. 2-1 São Bernardo. Cauê? Acredito que esse jogo aí vai ser empate. 1x1. 1-1. Em cima do muro? Em cima do muro.
No dia 15, às 8h30 em São Paulo. Rapaz, aí é... Portuguesa e Ferroviária. o jogo do dos Paulista. Desesperados. Eu vou acreditar na Portuguesa. Mas pelo fato do que eu não queria que ela caísse, né? Então, Portuguesa, Não, ajuda vamos aí. vencer essa. Ajuda a gente aí, né? Eu acredito que a Portuguesa vai ganhar de 1-0 aí do Ferroviário, né? 1-0. Olha, rapaz, não sei se alguns de vocês já viram aqueles vídeos de brigas de embriagados russos. É mais ou menos isso esse jogo, né? Então, mas eu vou apostar na Luzinha. 2-0 pra Luzinha e vai escapar do rebaixamento. Eu Estamos tô torcendo com- pra isso. Cauê. Tô nesse mesmo resultado aí também. Acredito que a Luz ela vai conseguir 2-0. fazer uns 2-0 também em cima da Ferroviária. Ainda no dia 15 do 2, às 9h35, em São Paulo, Morumbi. São Paulo Inter de Limeira. Já acredito aí no São Paulo 2-0 pro São Paulo em cima da Ilha de Limeira. 2-0. 2-1 São Paulo. Cauê. São Paulo 3-0. Aí vamos para o dia 16, às 18 horas, em Mirassol e Ituano. Mirassol vai ganhar de 1-0 do Ituano. Denis. 2-1 Mirassol. 2-1 Mirassol. Cauê. 2-0 Mirassol. Mirassol que às vezes se torna um time enjoado, né? Os grandes. às Principalmente pro Palmeiras. A gente sofre. mas eu acho que o Mirassol ganha esse jogo de França. Santo André e Santos, dia 16 do 2 às 7h30 em Santo André. Mas eu acredito que o Santos vai vir com essa vitória aí. Acho que vai ganhar de 1-0 aí do Santo André, até pelo fato que vem tomando as derrotas aí. E vai se levantar nesse jogo. Aí o que ele vai sair com seus pontos aí vai ser de 1-0 aí pro Santos aí. Gostei do palpite do Carlos. Mas o Santos não existe fora de casa. 2-1 Santo André. Infelizmente aí, torcedor santista, sinto lhe dizer, mas Santo André ganha esse jogo aí, viu? Eu chutaria uns 2-1 Santo André. Não vai ser dessa vez, santista. E para fechar a rodada, no dia 16 do 2 às 9h30 em São Paulo, na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Meus amigos, promete ser eletrizante. E aí vai ser um jogo aí de... É complicado até de você soltar um palpite aí, né? Que tudo mas pode eu acontecer. acredito que vai ser jogo aí de 2-1 pro Palmeiras aí, sem dúvida. Denis. Corinthians e Itaquera é um time extremamente forte, né? Qualquer um que ganha lá dentro. Mas ainda é um trabalho cru do Fernando Lázaro, um trabalho bem feito. E o Palmeiras tem o coração quente e a cabeça fria. 2-1 Palmeiras. Cauê. Esse jogo vai ser 2-2. Em cima do muro de novo. 2-2. Você não cair, hein? Tá alto esse muro aí, hein, rapaz. Pode escrever aí. Vai ser os dois times vai querer propor o jogo mais o Palmeiras, né? Por ter um melhor elenco, né? Mas ali o Corinthians também jogando em casa é forte, é como o Denis já disse, né? Fortíssimo. Então eu creio que os dois são os 2-2 esse jogo aí. E vamos para a classificação geral. Em primeiro lugar, Palmeiras com 20 pontos. Seguido de São Paulo e São Bernardo com 14 pontos. E um jogo a menos, São Bernardo. Corinthians, Bragantino, 14 pontos. Santo André com 13 pontos na sexta colocação. Sétimo lugar, o Botafogo com 11 pontos. Água Santa em oitavo com 11 também. Guarani Inter de Limeira, 10 pontos. Mirassol, São Bento, Santos com 9 pontos. Ituano na 14ª posição, antepenúltima com 6 pontos. Tá com jogo a menos, juntamente Com São Bernardo. com São Bernardo, por conta das chuvas, o jogo foi adiado. E na zona de rebaixamento, em 15º e 16º lugar, Portuguesa 5 pontos, Ferroviária 4 pontos. Assim, encerrando a nossa 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Arena Quintal vai ficando por aqui. Quero agradecer aos meus amigos. Antes de encerrar, só queria mandar um abraço para os
querido amigo Chico Babalu. Opa! Tá no Abraço. coração da gente aí. Um abraço. Obrigado, amigos. Por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, siga a gente no Instagram, Arena Quintal 6bet e no TikTok agora Facebook. também. Temos o TikTok. TikTok também, novidade aí. TikTok também. Arena Quintal? Arena Quintal 6bet também. No TikTok também. Siga a gente nas plataformas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Valeu, Quintal. Quintal. Tamo junto. Fica por aqui. Tamo junto.